Segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Senhor, nos abençoe através da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai, para que possamos aprender e colocá-la em prática nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Estamos falando sobre os 7 pecados do rei Davi, e hoje vamos falar sobre o terceiro pecado. Mas eu gostaria de saber se você lembra dos 2 que nós falamos até agora. Primeiro pecado, qual foi? Oi? Omissão. E o segundo pecado? Cobiça. Primeiro pecado, omissão. Segundo pecado, cobiça. Quem lembra o que é omissão? Muito bem. O que eu falei a respeito de omissão? Vou dizer uma frase que eu repeti algumas vezes para ficar fácil. Davi estava no lugar. Lembra que eu falei? Davi estava no lugar errado, na hora errada. Como lemos no texto, ele devia ter ido para onde? Para a guerra. E ele resolveu ficar no palácio. Então ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele se omitiu na posição de rei de Israel. Ele se omitiu da sua obrigação de liderar os exércitos naquela investida contra Amon. Segundo, cobiça. Cobiça é desejar algo que não é meu. É desejar de forma ardente, até mesmo doentia, aquilo que eu não posso ter. Agora preste atenção, versículo 4. Pode deixar aqui na tela, por favor, o versículo 4. O terceiro pecado que Davi comete é o adultério. Versículo 4 diz que então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ele voltou para casa. E é interessante notar, meus irmãos, que a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Se você parar para pensar, Davi, ele começa a cair quando ele começa a abrir brechas. Ele não vai direto para o adultério. As coisas vão acontecendo em sequência. Primeiro ele se omite, e por conta da sua omissão, ele é levado a desejar aquilo que ele não poderia ter, e por desejar aquilo que ele não poderia ter, ele lança a mão daquilo. Você entende como há um progresso maligno para que a gente caia no pecado? Primeiro foi a omissão, depois a cobiça
e finalmente o quê? O adultério. Davi não foi capaz de resistir à tentação que o levou à cobiça. Eu falei aqui que Davi, ele poderia até ter errado no fato de não ter ido à guerra, mas quando ele estivesse andando pelo terraço do seu palácio, quando ele visse Batseba, o que ele deveria ter feito? Ter feito como José, que correu da mulher de Potifar. Mas não, ele ficou, e ele olhou, e ele desejou, e aquele desejo o dominou e o levou ao adultério. Meus irmãos, o adultério, ou a infidelidade conjugal, é como nós chamamos o relacionamento de uma pessoa comprometida com alguém que não é o seu cônjuge. Adultério é você ter um relacionamento com alguém com quem você não está aliançado. É quando você traz alguém para o seu leito que não faz parte da aliança que você fez no altar. E numa análise mais estrita da palavra, o adultério é o resultado de algo falsificado, corrompido e negativamente modificado. Ou seja, Davi trouxe para a sua vida um relacionamento corrompido. Porque não somente ele era casado, mas Batseba também era casada. E mais, quando ele manda perguntar quem era, ele foi avisado: olha, rei, ela é Batseba, ela é filha de Eliã, ela é mulher de Urias. Ou seja, eu consigo imaginar a preocupação daquele mensageiro dizendo: rei, pelo amor de Deus, olha lá onde o senhor está se metendo. Ela não é uma pessoa qualquer, ela é filha de Eliã, que é um dos seus soldados mais leais, e a esposa de Urias, que é outro soldado leal também. Por favor, rei, foge disso. Só faltou lhe dizer com essas palavras. Que situação desastrosa Davi se meteu. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que que o pecado de adultério de Davi, ele se torna pior? Porque Davi, ele poderia ter outras mulheres de forma legal. Como rei, ele poderia ter mais de uma esposa. E ele tinha. Ele não precisava ter se deitado com Batseba. Se nós vermos aqui em 2 Samuel capítulo 12, versículo 8, pode colocar aqui na tela, por favor. 2 Samuel 12, 8 e 9. Deus, quando manda Natã repreendê-lo por causa desse pecado, Deus fala para ele: eu lhe dei o quê? A casa de seu senhor. E deu mais o quê? As mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, pela lei, Davi poderia ter mais de uma esposa, de forma legal. Ele não precisava, mas ele podia. Então, o pecado de Davi, de adultério, ele se torna mais grave por conta disso. Não era negado a ele ter mais de uma esposa, e ainda assim, ele foi atrás de uma mulher que era casada com um dos seus soldados mais fiéis. Meus irmãos, o adultério, a infidelidade conjugal, é um pecado terrível. As consequências, elas são desastrosas e ressoam para o resto da vida. A história de Davi, depois desse episódio, nunca mais foi a mesma. Deus disse que a espada nunca mais se afastaria da casa de Davi. E se você pegar a história
depois desse episódio, a vida de Davi se tornou uma sucessão de tragédias. Seu filho Aminon decide estuprar a irmã Tamar. E faz. Davi não toma nenhuma posição com o ocorrido. Aliás, antes mesmo disso acontecer, a criança que Batseba concebe, que a gente leu aqui, que ela ficou grávida, a criança morre. Depois ela tem outro filho e os filhos de Davi crescem. Então, Aminon, ele estupra, violenta Tamar. Como o pai não faz nada, Absalão toma as dores da irmã e mata o seu meio-irmão. Davi, mais uma vez, não faz nada. Absalão é mandado para viver na casa da mãe, dos familiares da sua mãe, fica lá alguns anos. E quando ele retorna, ele simplesmente causa um levante em Israel. Ele decide tomar o trono do pai. Davi então foge para não entrar em guerra com o seu filho Absalão. Absalão reúne as concubinas de Davi e à vista de todo Israel as violenta. Porque isso foi dito pelo Senhor que aconteceria. O que você fez em segredo, eu farei publicamente. E não satisfeito com isso, Absalão vai atrás de Davi para guerrear com ele. Davi fugindo do seu filho e Absalão indo atrás do pai para guerrear com ele, porque queria tomar-lhe o trono. E em meio a esta disputa, Absalão acaba morrendo. Uma tragédia atrás da outra, que começou como, meus irmãos? Com a sua omissão, que gerou cobiça e que resultou em adultério. Como eu disse, as consequências do adultério, elas são desastrosas. Ah, pastor, mas há possibilidade de perdão? Sim, sempre há. Mas quem está disposto a perdoar uma quebra de confiança dessa? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu li um livro de um pastor, que ele traiu a sua esposa, e ele escreveu um livro contando a sua experiência. Ele traiu a sua esposa com uma irmã da igreja, e aquilo começou a corroê-lo, o pecado começou a corroê-lo. Então ele chama um outro pastor amigo dele, e abre o coração, divide o pecado com ele. O pastor diz para ele: olha, você vai ter que confessar o seu pecado para sua esposa, e depois confessar o pecado para a igreja. Ele disse: mas eu não posso confessar o meu pecado para ela, porque se eu falar, eu vou perdê-la. E esse pastor disse para ele: são as consequências do seu erro. Você errou. E o único caminho para você se redimir diante de Deus e diante dos homens é confessando o seu pecado. E esse pastor se ofereceu para ir junto com ele, foram então conversar com a esposa. Ele confessou o seu pecado para a esposa. Obviamente não é algo simples de fazer, houve muito choro, muitas lágrimas, muita dor. Aquela mulher pediu um tempo para orar e pensar, e depois de alguns dias orando e pedindo a Deus direção, ela decide perdoar o seu marido, mas com uma condição: que ele realmente confessasse à igreja o seu pecado e se afastasse do ministério para cuidar da sua vida. Ou seja, ele caiu em adultério, ele pediu perdão à sua esposa o perdoou, mas as coisas nunca mais voltaram a ser as mesmas. Ele não pôde mais ser pastor, ele não pôde mais ter um ministério, conseguiu, com a misericórdia de Deus, restaurar a sua família, mas não pôde mais cuidar das ovelhas do Senhor, porque o adultério é uma tragédia. O adultério é algo desastroso. Meus irmãos, o adultério, ele pode até mesmo levar à morte.
quantos e quantos casos de homicídios a gente vê nos noticiários, na internet, de pessoas que matam por causa de adultério. Eu estou falando alguma atrocidade? A gente vê isso toda hora. E a Bíblia fala um pouco sobre isso. Provérbios capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Salomão, aconselhando, dizendo que: agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção a quê? As palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas. Davi permitiu que o coração dele se desviasse pela cobiça. Davi permitiu que o coração dele se afastasse de Deus. E o resultado foi desastroso. Versículo 26, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Versículo 27, a casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Então, em primeira instância, o adultério pode levar à morte. Ah, pastor, mas eu conheço casos em que houve o adultério. Eu acabei de contar um aqui, desse pastor, que eu li o livro dele, que não houve morte física, mas pode acontecer que morram sonhos, projetos, alianças, alegrias, confiança e muitas outras coisas boas. Uma família que passa pelo adultério nunca mais será a mesma, ainda que haja perdão, porque é uma quebra de aliança. Nós precisamos entender que é possível evitar o pecado se você entender que o pecado, ele não acontece da noite para o dia, ele é um processo. Como eu disse, Davi, ele não caiu direto no adultério. Tudo começou de uma forma bem pequena, uma forma bem sutil. Ele simplesmente um dia disse: eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. E é quando nós baixamos a guarda, são nesses momentos que nós corremos mais risco. Enquanto estamos vigiando, estamos atentos, estamos alertas, mas quando baixamos a guarda, o inimigo vem e coloca no nosso caminho uma pedra de tropeço. Davi era um homem que sempre ia para a guerra. No dia que ele disse não vou, ele caiu. Mas ele não cai direto no adultério, como eu disse. Começa com uma omissão, depois vira uma cobiça e depois vira o adultério. Meus irmãos, consequências físicas, espirituais e psicológicas devastadoras surgem do pecado. O pecado tem um potencial de destruir vidas, de destruir relacionamentos, de destruir famílias. Problemas psicológicos surgem pela razão da mente não suportar tanta pressão. A gente lê o caso na Bíblia de Judas, que a pressão pelo remorso foi tanta que ele tirou a própria vida. Judas não se arrependeu, mas ele ficou com remorso e decidiu tirar a própria vida. Complicações na esfera espiritual ocorrem porque geralmente ocorre um significante afastamento das coisas de Deus. Quando nos afastamos de Deus, caímos em pecado. E meus irmãos, isso é sutil. Satanás, ele vai trabalhando aos poucos.
Você pode perceber que quando você começa a ler muito a Bíblia e orar muito, as lutas começam a aumentar, os problemas começam a aparecer, aí você começa a ler um pouco menos, você começa a orar um pouco menos, daqui a pouco você está lendo menos, está orando menos, daqui a pouco você não está nem orando nem lendo, por quê? Porque Ele quer tirar você do foco, Ele quer tirar você da vigilância, Ele quer tirar você do propósito. Para quê? Para enfraquecer você e atacar. Foi isso que Ele fez com Davi. Enquanto Davi estava ligado, estava atento, ele estava indo bem. Mas no momento em que ele vacila, em que ele se omite, ele cai. E não foi falta de aviso. Como eu disse, aquele mensageiro deve ter sofrido. Meu Senhor, não faça isso. Ela é filha de Eliã, ela é mulher de Urias. Mas não adiantou nada. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos fracos. E quando nós ficamos fracos, nós caímos. Quantas pessoas têm se afastado das coisas de Deus? Quantas pessoas têm se afastado da igreja? Vivemos uma época em que as pessoas vêm à igreja uma vez por semana e está tudo bem. Ah, pastor, o resto da semana eu fico vendo pela internet. Isso não é suficiente, porque igreja não é só assistir um culto, igreja é estar com o corpo de Cristo, e a gente tem insistido nisso. E as perdas, que muitas vezes advêm do pecado, elas são irreparáveis. Existem perdas que podem não ser reparadas. O pecado de Davi, e a gente vai continuar falando, nós estamos só no terceiro. Este pecado que Davi comete, ele é irreparável. E a coisa só vai ficando pior. E quantas vezes a gente se vê assim, a gente comete um erro, e ao invés de a gente se consertar com Deus, a gente vai tentando dar um jeitinho. E quanto mais a gente tenta consertar o nosso erro, mais a gente estraga. E quando a gente se entrega ao pecado, a gente se esquece, sabe de quem? A gente se esquece de Deus, a gente se esquece da família, a gente se esquece do cônjuge, a gente se esquece dos filhos, a gente se esquece da igreja. Por quê? Porque a gente só quer mergulhar no pecado. Quando a gente se afasta de Deus, o nosso coração fica vulnerável ao pecado. Há possibilidade de perdão? Sempre há, como eu disse. Mas não é fácil. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o perdão é um exercício que às vezes está além das nossas forças. Pedro, se aproximando de Jesus, ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que Pedro fez a Jesus? Está escrito aqui: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E aí Pedro diz o quê? Esse era o limite dele. Senhor, eu estou disposto a perdoar até 7 vezes. Mais do que isso eu não consigo. E talvez você já tenha lido esse texto e criticado a Pedro. Que é isso, Pedro, um apóstolo? Só que ele ia perdoar 7. A gente às vezes não quer perdoar uma. Estou mentindo? A gente não quer perdoar uma. Pedro ainda queria perdoar 7. Mas Jesus disse o quê? Versículo 22. Não digo a você que perdoe até 7, mas até
70 vezes 7, ou seja, Jesus estava querendo ensinar a Pedro um perdão que estava além do seu alcance, mas que era possível pela graça do Senhor. Porque Deus, Ele perdoa os nossos pecados todos os dias. Mas nós, com o coração que nós temos um limite. E às vezes o pecado é tão grave que fica difícil. Foi por isso que Jesus falou a respeito do adultério. Quando Jesus fala de divórcio, Ele só permite o divórcio em caso de adultério. E Ele fala, não que o pai queira isso, mas entendendo a dureza de coração do homem, nesses casos o divórcio é permitido. Porque o adultério é algo hediondo, é algo que é uma quebra de aliança e uma quebra de confiança. Meus irmãos, o adultério é algo tão terrível que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 28, pode colocar na tela, por favor, Mateus 5, 28, ele aumenta o rigor da lei. Ele diz que aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu o quê? Adultério. Ou seja, Jesus aqui está blindando o coração. Jesus está aqui mostrando o que Davi deveria ter feito. Davi, quando olhou para aquela mulher com uma intenção impura, o que aconteceu com ele? Ele caiu no pecado. Jesus está dizendo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já está cometendo adultério. Então, o que nós devemos fazer? Não olhe. Não deixe o desejo nascer e crescer no seu coração. É isso. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Se você ficar, tomando Red Bull e dando asas à sua imaginação, sabe o que vai acontecer? Você vai cair no pecado. Aí você fica lá, você está lá fazendo a comida, ou está lá trabalhando, você está lá com a cabeça longe, pensando naquela situação. Daqui a pouco você está sendo envolvido. E, obviamente, nós estamos falando de adultério aqui, porque foi o caso de Davi, mas a omissão e a cobiça pode fazer você cair, ou me fazer cair, em qualquer tipo de pecado. E quando, já falei aqui, e quando a vítima procura vingança, Provérbios capítulo 6, versículo 34. No caso de Davi, sobrou para quem? Quem foi que perdeu a vida? Urias. Mas, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 34, Salomão fala sobre isso. Ele diz o quê? Porque o ciúme desperta o quê? O furor do marido. Ele não terá compaixão no dia do quê? Da vingança. Versículo 35. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Para algumas pessoas, a compensação não é suficiente. Por isso que o adultério pode terminar em tragédia. Provérbios 22, 14. A palavra de Deus diz que cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Provérbios 23, 27 diz: pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, para que a omissão e a cobiça não leve a nenhum de nós ao pecado,
seja o pecado do adultério, ou seja qualquer outro pecado. A Bíblia registra histórias como essa para nos fazer desviar do mal. Eu quero concluir dizendo que a traição conjugal é uma grande injustiça. Vou repetir, a traição conjugal é uma grande injustiça. O pecado de Davi foi uma injustiça, primeiro com Deus, segundo com Batseba, terceiro com Eliã e quarto com Urias. Veja quantas pessoas foram ofendidas por um único ato. Segundo, eu quero dizer que a traição conjugal é um ato insano. A pessoa que se lança a esse tipo de pecado perdeu o juízo, porque nós carregamos uma aliança. Isso quer dizer que nós estamos vivendo aliançados com uma outra pessoa diante do próprio Deus. Então, quando a gente quebra essa aliança, a gente não está só ofendendo a outra pessoa, nós estamos ofendendo o próprio Deus que estava presente no dia do nosso casamento. Você entende isso? Não é só um relacionamento sexual, é uma série de ofensas, onde o principal ofendido é o próprio Deus, para quem você convidou para participar da sua vida no dia do seu casamento. Terceiro, por tudo isso, as consequências são equivalentes ao pecado. Por ser algo tão hediondo, Deus não deixa barato. Eu não conheço ninguém que tenha se lançado no adultério e tenha saído ileso. Quarto, Provérbios 6, 27. Diz: pode um homem carregar fogo junto ao seu peito sem que a sua roupa se queime? Em outras palavras, Salomão está dizendo: você pode brincar com o pecado e sair ileso dele? A resposta óbvia é o quê? Não. Ah, pastor, é só uma brincadeira. Ah, pastor, é só um flerte. Ah, pastor, é só... Não tem nada a ver. Provérbios 6, 27. Pode um homem carregar fogo junto ao seu peito sem que a sua roupa se queime? O livro de Provérbios afirma que a pessoa que comete adultério destrói a si mesmo. O adultério pode levar você à ruína. Por isso, para nos guardarmos desse mal, o melhor remédio é seguir os conselhos de Deus. Fuja do pecado. Quando você começar a enxergar o processo começando, dê meia volta. A omissão de Davi levou à cobiça. A cobiça de Davi o levou ao adultério. Se lá no início ele tivesse dado meia volta, nada disso teria acontecido. Nós precisamos, irmãos, ter coragem suficiente para dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Você pode dizer amém? Então, esses são os ensinamentos. Fuja do pecado. Omissão, cobiça e adultério. E não para por aí. Semana que vem a gente vai ver o restante dos desdobramentos. Ainda temos mais 4. E como eu disse, a história de Davi, ela se divide antes desse momento e depois desse momento. Até esse momento, a história de Davi vinha de um jeito. A partir deste momento, a história dele se desenrola de uma maneira desastrosa. Deus perdoou? Deus perdoou, claro. Mas as consequências foram desastrosas. Davi teve que lidar com isso para o resto da sua
vida. A melhor coisa que nós fazemos, meus irmãos, é fugir do pecado. Se você puder guardar alguma coisa, guarde Provérbios 6, 27. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem queimar a roupa? Será que você vai conseguir carregar fogo junto ao seu peito sem queimar a sua roupa? A resposta óbvia é não. Então você não pode brincar com o pecado e sair ileso. Se você puder guardar, guarde isso. Provérbios 6, 27. Eu não posso carregar fogo junto ao meu peito sem queimar a minha roupa. Então eu não posso brincar com o pecado e sair ileso. Não dá. É impossível. E é por isso que Deus tem nos alertado, através da sua palavra. Cuide do seu coração. Amém? Vamos ficar de pé.